Bom, já estamos no ar com a edição desta semana do Think Tank. Eu, a moderar, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar a debitar as suas teorias. E esta semana, Jorge Marrão, julgo que és tu que tens que fazer o statement inicial. Vamos lá. Sim. O meu statement inicial é o seguinte. Eu acho que a opção da esquerda radical e da esquerda socialista, não social-democrata com o Estado, vai matar o Estado lentamente. Se nós pensarmos na saúde, na educação, nos militares, nas câmaras, nos serviços da segurança social, nunca tiveram tão níveis de serviço e de percepção de qualidade tão baixos como agora. Tão baixos e maus. E maus, e de satisfação. E a pergunta é porque é que isto está a acontecer. Porque nós introduzimos na sociedade um modelo de irracionalidade, quer do lado da oferta, quer do lado da procura. Com o quê? Com sempre a desculpa de que o problema do país é um problema de reforma de Estado, quando o problema do país é um problema de reforma da sociedade. E eu, antecipando um artigo que estive a fazer para o Negócios, o meu jornal, by the way, para o Negócios, fui buscar uma citação de Gaulle, porque De Gaulle era uma personagem arrogante que disse o seguinte: tentei tirar a França da lama, mas a França tem um pequeno problema, volta a cometer os mesmos erros. E então cheguei à conclusão que temos que deixar os franceses ser franceses. É assim, chafurdarem na lama. Chafurdar na lama. E, portanto, nós, neste momento, temos que deixar os portugueses serem portugueses e não se revoltarem contra uma situação que lhes está a acontecer e que eles próprios não são capazes de explicar porque é que está a acontecer. E isto leva-me a um tema, que acho que era o tema que nós poderíamos hoje debater, que é a questão do que é que nós ganhamos ou perdemos quando temos mais liberdade ou menos liberdade económica. No fundo era este o meu Muito bem. Joaquim Aguiar. Ora bom, a responsabilidade do político não é estimular o imaginário, é interpretar o real e perceber o que é que o peso do real vai provocar no imaginário e nos desejos das pessoas. Quando o poder político utiliza o Estado para satisfazer os desejos das pessoas, vai provocar um engarrafamento. Porque todas as pessoas têm desejos e se o Estado é quem resolve os desejos das pessoas, todas as pessoas acorrem ao Estado. Temos agora esta história sobre o cartão de cidadão. E com um representante do Estado a dizer esta coisa trivial. Não, vêm muitas pessoas. Estava à espera de quê? Ora, é esta ingenuidade dos que defendem a função do Estado sem ter em conta o que são os desejos da população que provocam uma incompatibilidade entre o imaginário e o real. Ora, a responsabilidade do político é impedir que isto aconteça. E se há engarrafamentos, tem que ou abrir mais estradas para que as pessoas se possam deslocar por outros sítios, é um problema de liberdade, ou fazer uma utilização inteligente do sítio onde se dá o engarrafamento. Por exemplo, nas portagens da ponte, houve durante décadas engarrafamentos, até que alguém interpretou um modelo das bolas dentro de um garrafão e, de facto, se todas as bolas se encaminharem pela única saída que há, pela única saída que têm, ao mesmo tempo, ninguém vai conseguir passar. Mas, se elas forem direcionadas para entrar uma de cada vez na saída do garrafão, os engarrafamentos diminuíram. Não é que não tivesse continuado a haver acumulação de pessoas em certas horas,
Mas passou a haver uma forma mais inteligente de gerir essa situação. Ó Joaquim, mas agora deixe-me juntar aquilo que o Joaquim acabou de dizer àquilo que disse o Jorge Marrão. Todos nós, qualquer pessoa que use um bocadinho a cabeça, percebe que há incongruências entre o discurso oficial e aquilo que efetivamente está a passar, nomeadamente na saúde, que era a área que já estavam a falar. Ou seja, nós temos 3 partidos, particularmente 2, que dizem cobras e lagartos dos PPP. E temos, ainda esta semana, mais um estudo que diz que as PPPs, os hospitais geridos em PPP, estão naquele grupo dos hospitais de excelência. Bom, facto versus discurso político. O português comum não percebe isto? Não, o português comum não percebe e não está obrigado a perceber. O problema é que o político não é um português comum. O político é um português que se candidata a orientar os portugueses. Eu sei, mas repare, a minha pergunta tem a ver com isto. Se o português comum perceber que lhe estão a vender a banha da cobra, ele condiciona o político, ou não é assim? O português comum vai compreender aquilo que acontece a todos os que têm imaginário e se confrontam com o real. O português comum vai perceber, pelas crises no sistema de saúde, Sim. que este não é o caminho. Então, mas já não devia ter percebido e não devia estar a condicionar os Não, partidos? porque tem vários representantes do poder político que lhe dizem que a saúde não é um negócio, esquecendo de explicar que a saúde tem que ter investimentos, o que significa que tem que produzir rendimentos para ter o excedente acumulado que permite comprar os equipamentos, comprar os medicamentos, ter as instalações Pagar às pessoas. O que é a diferença? Eu não gosto de falar disso porque trabalho diretamente com isto e, portanto... Mas eu não estou preocupado com isso. Está feito o Está disclosure. bem, mas está não feito o gosto disclosure. porque as pessoas podem pensar ele como está nos hospitais privados vai defender os hospitais privados. Não tem nada a ver com isso. O modo de construir um serviço de saúde não é ter um programa burocrático e uma legislação especial para esse setor. É permitir que os médicos, os enfermeiros, mas também os doentes, façam o hospital. Isto significa o quê? Um médico que não tem doentes, nem médico é. Porque aquilo que aprendeu na faculdade rapidamente esquece e não percebe, quando lhe aparece um doente, o que é que o doente tem. O médico precisa dos doentes, da mesma maneira que o doente precisa do médico. É esta combinação que faz a política de saúde. Não é um programa burocrático, um modelo de carreiras, que ainda é mais absurdo. Carreiras numa coisa que é uma arte. O médico não é apenas alguém que aprendeu num curso de medicina as regras fundamentais do corpo humano, das patologias e dos tratamentos. É alguém que está permanentemente a aprender com aquilo que faz. Ora, precisa de ter instalações, organizações, serviços que lhe permitam fazer isto. Quem faz um hospital são os médicos e os enfermeiros, mas não são nada, não conseguem nada se não tiverem equipamentos. Mas para ter equipamentos é preciso que alguém tenha criado, ou no orçamento ou na atividade corrente, os excedentes que permitem comprar os equipamentos. Ora, o que é que leva a sovietização da medicina? Leva ao aumento dos lucros, dos negócios, dos centros de incineração, dos cemitérios e das agências funerárias. Porque, de facto, quem está doente é candidato a morto. Mas este nosso debate sobre... Está a ir, enfim, quase todos os 5 anos vamos parar à saúde. E a gente tem mesmo que o fazer a sério, por uma razão. Nós já tivemos um país que só tinha uma companhia telefónica. É verdade. Já tivemos um país que só tinha uma companhia elétrica. Sim. Já tivemos um país que uma companhia de água. Uma companhia de águas. E abandonámos esse país. E esse país melhorou
Porquê? Porque de repente nós abrimos o mercado à produção de eletricidade, de Ou água. seja, a oferta, nova oferta. Vamos pôr a saúde não como sistema Serviço Nacional de Saúde, mas vamos pôr como Serviço Nacional de Saúde, vírgula, SA. SA. Sim. Pronto. Sociedade Anónima. Sociedade Anónima. E vamos colocá-lo no mercado. Qual é o problema? Ninguém vai comprar aquela companhia. Porque quando nós vendemos, quer a PT, quer as eletricidades, quer a Galp, nós tivemos que vender com uma lógica que eles iam ser rentáveis. O que é que isso quer dizer? Queriam dizer é que os capitais que estavam investidos naqueles negócios têm que ser remunerados. Então, e o capital da saúde, onde é que ele está? Quando vem o Bloco de Esquerda dizer, não, mas a saúde é um negócio. É? Então, e o juro que o país está a pagar, a taxa de juro que o país paga, é um negócio de quem? De quem emprestou o dinheiro. Portanto, nós pagamos sempre o capital. Ou paga-se por juro, ou paga-se por dividendo. Como há uma ideia que o capital faz mal à saúde, Pois. que é o oposto. Eu estava há pouco a mostrar ao Joaquim para nós só vermos a diferença. Eu não tenho aqui os números. A grande diferença que nós temos, por exemplo, em relação à Alemanha, entre médicos e camas, é que temos mais médicos por habitante do que a Alemanha, mas a Alemanha tem muito mais camas. Pois. Significa o quê? Que os alemães não vão para as listas de espera, Ora bem. porque há capital que foi posto dentro da saúde. E ele é remunerado. Portanto, quando se vem dizer que a saúde não paga o capital, é a maior mentira e falácia, porque a taxa de juro que o país está a pagar na dívida pública é para pagar o déficit de saúde e o capital que o Estado lá meteu. Obviamente nós pagamos também através dos impostos. Portanto, nós temos que começar a desmistificar a Sociedade Anónima Serviço Nacional de Saúde. É um desastre completo do ponto de vista de gestão de recursos. E pior, como nós não queremos, vamos lá ver, eu quando olho para isto penso assim, mas porquê é que um país que fez um trajeto em que decidiu que a eletricidade não era monopólio, decidiu que as petrolíferas não eram monopólio, decidiu que as telefónicas não eram monopólio, porquê é que quer manter o monopólio da saúde? O que é que se passa aqui que leva a esta ideia de manter o monopólio da saúde? Qual é a tua opinião? O Joaquim saberá melhor que eu. Eu tenho uma resposta que, aliás, me foi dada pelo António Arnaud. A católica trata das almas, nós tratamos dos corpos. Portanto, há uma vinculação Dogmática, ideológica e, digamos mesmo, cultural, que entende que a medicina faz parte do tratamento dos corpos e, portanto, tem de ser fornecida pelo Estado. Ora, este mecanismo de tornar o doente escravo do Estado é a segunda doença que o doente tem de vencer. Porque tem de vencer a doença propriamente dita, mais ainda aquilo que fazem aqueles que devem tratar a doença e que estão burocratizados, sujeitos a carreiras rígidas, incapazes de terem função criativa. Joaquim, como é que nós não conseguimos convencer o português comum daquilo que o Joaquim está a dizer? Não, o português comum sabe isto tudo, mas o português comum fica à espera... Então não age? Fica à espera da oferta e, portanto, se há um sítio onde a gente se queixa e nos fazem todas as análises que nós precisamos e não é preciso pagar, o português comum, sobretudo se estiver doente, não se preocupa que esta fórmula seja um absurdo. Porque se todos podem ter tudo aquilo que querem saber sobre a doença de que se queixam, sim, rebentou o sistema. Muito bem. Joaquim, não, os privados não gostam, não te esqueças Camilo, mas é importante eu dizer isto. Então. O setor privado também não gosta de concorrência ao extremo. É verdade. Porquê? Mas o mais ridículo disto tudo é o seguinte: o Estado tem a obrigação, ou os governos têm a obrigação de construir um modelo em que os recursos todos do país estão melhor aplicados em benefício de todos. Está mais ou menos, diria, consensualizado
que um modelo em que haja uma competição privada e com atores públicos, que é um modelo que gera de alguma forma esse benefício à sociedade. E, portanto, é muito mais fácil dizermos assim, bom, todo o capital que vai para a saúde é mais bem empregue se nós tivermos um modelo de monopólio ou um modelo de concorrência perfeita. Bom, as pessoas vão dizer, bom, concorrência perfeita não vai existir, porque isso significaria que iriam muitos atores falir muito rapidamente. Então, nós temos que falar no modelo misto. Agora, nós temos que denunciar a empresa pública Serviço Nacional de Saúde, que destrói capital à sociedade. E destrói não é porque os médicos sejam maus ou porque os enfermeiros sejam maus. É porque eles não têm um estímulo para ser melhores. Não precisam de ser. Mas deixem-me referir aqui um ponto. O que são e serão, continuam a ser no futuro, as PPPs. É uma porta de entrada num hospital público com a qualidade privada. Mas podemos ir mais longe, porque nesse estudo que o Camilo acabou de referir, que se conheceu a semana passada, na hierarquia dos hospitais, 2 parcerias público-privadas do mesmo grupo empresarial estão acima do primeiro hospital privado desse mesmo grupo empresarial, que neste caso é o CUF Descobertas. Porque é que estão acima, sendo hospitais públicos abertos a todos os Joaquim, só para clarificar, porque eu acho que quem está do outro lado pode não perceber porque não conhece os nomes. O que o Joaquim está a dizer é que há 2 hospitais públicos geridos em parceria público-privada pelo Grupo Melo que são melhores do que o hospital privado do Grupo Melo. É isto que o Joaquim está a dizer. Atenção a este ponto. Ora bom, claro que não serão melhores do que vai ser o novo hospital, porque o novo hospital tem digamos, uma panóplia de equipamentos que obviamente os outros não poderiam ter porque foram construídos numa época completamente diferente. Não é aí que se pode fazer a comparação, porque o novo hospital não tem comparação com nenhum. Estamos a falar dos que existem. Agora, estamos a falar dos que existem e que foram feitos exatamente, ou foram construídos e foram organizados exatamente no mesmo período. Ora, porque é que 2 parcerias público-privadas conseguem ter não só melhores resultados do que todos os hospitais públicos, mas até melhores resultados do que os hospitais privados? Não é porque os médicos sejam diferentes, porque pertencem à mesma cultura empresarial, não são diferentes. O que é diferente é a articulação médico-doente. Porque nos hospitais públicos, a variedade de doentes de patologia exige aos médicos e ao hospital no seu conjunto uma qualidade funcional, uma qualidade médica e organizativa do hospital que é maior do que aquela que se obtém num hospital privado que tem como procura as pessoas que têm rendimentos suficientes para escolher aquele hospital. Agora, os médicos são diferentes? Não, não são. O que interessa é que a tal parceria pública ou privada permite oferecer um serviço público com qualidade privada. E a qualidade privada que aí aparece é superior à qualidade privada dos hospitais privados. Mas o tema, o Joaquim está a ir... O Joaquim, de vez em quando quando trocamos algumas mensagens sobre o programa, chama-nos o Dupont, ou seja, nunca estamos em contradição um com o outro. Mas eu agora aqui tenho que entrar numa contradição, no contraditório com o Joaquim, que eu não quero saber se o privado é melhor que o público ou vice-versa. O que eu quero é introduzir uma governação institucional que obrigue os 2 a produzirem mais com menos capital. Isso é que é a eficiência. É isso que a gente precisa. Porque é a única maneira de baixar o custo para as pessoas. Porque se nós não tivermos concorrência, as pessoas que tinham carros no início do século XIX ou no início do século XX eram as riquíssimas. Agora nós todos quase podemos ter um carro. Perfeito. O que é que aconteceu? A indústria automóvel tornou-se eficiente. Foi preciso introduzir muita eficiência.
E nós vamos precisar cada vez mais de saúde eficiente para as doenças conhecidas e depois vamos ter que ter investimento e inovação para as doenças que começamos agora a perceber que vamos ter pelo facto de envelhecermos. A pergunta é, mas nós estamos a tornar o modelo eficiente por um lado e por outro lado também estamos a poupar para fazer mais investimentos para essa inovação? Pá, não estamos. Então o que é que estamos a fazer? Bom, o que nós estamos a fazer é aquilo que nós chamamos na empresa que é a coisa mais simples, que é alguém que é dono de um lápis vermelho. Quer dizer, olha, isto é assim, corta ali, corta acolá. Qual é o problema? O problema é que cortar não é racionalizar nem tornar eficiente. Claro. Mas a pergunta é, mas há alguma possibilidade de, é a mesma coisa que nós os três aqui, chegar aqui alguém a dizer, Camilo, o vosso programa tem que ser mais eficiente. E nós começamos a discutir os três uns com os outros, tu dás uma ideia, dá outra, o Joaquim dá outra, só há uma maneira de nós sermos mais eficientes, é haver ali um concorrente que faz o Think Tank 2 e de repente tem mais audiência. Nós aí paramos e espera, afinal... Deixa lá repensar isto. Agora, entre nós os três, dá uma conversa, uma tertúlia fantástica, mudamos umas coisas, mas continuamos sem problema nenhum. Se aparecer um concorrente... Isso é que é a administração pública do hospital público. Sim. Porque a administração pública do hospital público não tem liberdade para ser diferente disso. Não tem, não. Mas, Joaquim, deixa-me introduzir uma outra questão. Sim, outro problema. Há outro problema que o Joaquim tem razão. Nós, ao dizermos isto, não estamos a querer dizer que os administradores hospitalares são incompetentes. Ainda é pior, é que os administradores hospitalares, pelo facto do Estado não ter dinheiro, centralizou a decisão e eles próprios são incapazes de gerir os recursos no dia-a-dia. Sim, aliás, era aí que eu queria chegar. A Ministra, confrontada novamente esta semana com o fecho de maternidades de Lisboa, Alfredo da Costa, que é o símbolo maior, diz assim, é que não há obstetras suficientes. Eu ontem estava a ouvir a entrevista do Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos da televisão, a dizer que não é verdade, há muitos obstetras, e depois pega neste exemplo que diz assim, olha, o Hospital de Braga contratou este ano 5, como é que os outros não contratam? Mas, Joaquim, como é que explica isto? Não, é a tragédia do burocrata quando chega a uma função de responsabilidade política. É como um náufrago que, se o nadador salvador deixa o náufrago agarrar-se a ele, morrem ambos. E, portanto, quando uma burocrata aparece como ministra, não lhe toque, porque se lhe tocar, afunda-se. E porquê? Porque já não pensa. Limita-se a repetir uma melodia burocrática e nem sequer está atento aos sinais, aos indicadores à volta. Mas eu gostava de... Porque os obstetras não estão nos hospitais públicos. Mas eu gostava de voltar à questão da política, porque nós estamos a ir agora um bocado para a questão da gestão hospitalar. A questão da política a mim preocupa mais, porque a saúde, neste momento, é o último bastião que está a unir o Partido Socialista com o Bloco e ou pode unir, é o último bastião que pode unir o Partido Socialista com o Bloco e com o Partido Comunista. E não é por acaso que está-se a dar o confronto aqui. Porque se nós pensarmos bem, obviamente temos em alguns setores alguma tentativa de intervenção mais musculada do Estado. Mas em geral, o que é que acontece? Aí vão ter um problema, porque aí temos a Comissão Europeia, porque se começarmos a fazer muitas intervenções de uma ou certa maneira, vamos ter o problema com Bruxelas. Na saúde é diferente, porque na saúde o modelo não é assim tão, não é um modelo linear, sim. Não é um modelo universal. Sim. E, portanto, a luta política neste momento em Portugal sobre o modelo de sociedade está-se a fazer na saúde. Aqui, na lei laboral... Não, mas é muito educação. na saúde, porque na saúde significa o quê? Na saúde significa que, vamos lá ver, a esquerda extremada só tem poder se continuar a ter
muitos funcionários públicos. Pois, o controle. E o controle dos Sim, funcionários não é só públicos. muitos funcionários públicos e muitos dependentes desses funcionários Exatamente. públicos. Porque o doente é o mais vulnerável de todos os agentes da sociedade. Precisa de ser apoiado. E, portanto, agarra-se àquilo que lhe oferecem. O que é que esses partidos querem dizer? Só o Estado é que oferece aquilo de que os doentes precisam. O que é que nós precisamos de explicar? É que se o Estado ficar com todos os doentes, afunda-se. E então não trata nenhum, porque chegou à bancarrota. Mas se o Estado tiver a percepção de que cada vez haverá mais doentes, e cada vez as doenças serão mais caras, e cada vez será maior a responsabilidade do Estado para tratar essas doenças, então vai perceber que o modelo que permite associar hospitais públicos com gestão privada é aquele que melhor satisfaz as necessidades dos doentes. Muito bem. Vamos tentar mudar de tema agora, porque isto foi uma semana muito recheada de acontecimentos. O mais importante, talvez, terá sido o Conselho Europeu Extraordinário e o ruir de uma estratégia que tinha sido montada, supostamente com a conivência de todos os países do Sul, contra os poderosos da Europa Central, controlados por partidos conservadores. Ou seja, Dr. António Costa, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron juntaram-se alegadamente para montar uma solução diferente sobre quem chegaria ao controle da Comissão Europeia. Meus senhores, passados 2 dias, denunciações dos bastidores, aquela que parecia que saía perdedora disto tudo, de repente aparece que tira um coelho da cartola chamado Ursula von der Leyen. Isto foi wishful thinking por parte dos países do Sul, ou é a prova que os alemães pensam e têm uma estratégia por trás disto? Não, o que os países do Sul não perceberam é que o francês é um país da Europa. E, portanto, o Macron, que até terá participado nessa organização imaginária, numa determinada altura percebeu que hoje, com o afastamento da chanceler Merkel, é ele que tem a responsabilidade de configurar os órgãos institucionais europeus. E, portanto, passou-se. E quando se passou, deixou os outros, aliás, numa situação caricata, porque declaram que perderam, foram derrotados. Não perderam nem foram derrotados. Porque o problema de fundo, eu hoje estive a escrever sobre uma coisa que é o movimento perpétuo entre devedores e credores, que existe ao nível internacional, global, mas também existe no campo europeu. E no campo europeu, quem resolve e quem permite este movimento eterno entre devedores e credores é uma entidade chamada Banco Central Europeu. E o que é que se fez no Banco Central Europeu agora neste cozinhado das reuniões europeias? Substituiu-se o Draghi pelo Draghi, isto é, substituiu-se o Draghi por uma senhora que vai fazer exatamente as mesmas coisas que o Draghi. Mas vai fazer o mesmo ou vai fazer pior? Não, vai fazer mais. Ou seja, esta senhora vai não fazer tem... melhor. Não, mas melhor não sei. Vai fazer mais. É isso que eu estou a perguntar ao Joaquim. Deixem-me fazer a pergunta. Não, vai fazer mais. Eu tenho uma teoria que acho que os banqueiros centrais devem ser pessoas com perfil técnico. O que nós estamos a ver neste momento é que a União Europeia está a preferir uma senhora com um perfil mais político do que um perfil técnico para o Banco Central Europeu. É verdade. E isto não tem consequências a nível de agravar a política que o Banco Central Europeu tem vindo a implementar? Não, e tem uma consequência importantíssima, é que vai fazer aquilo que falta à moeda única europeia. Que é? Falta-lhe União Bancária, União Fiscal e União Orçamental. Sim, mas isso não depende dela, depende da senhora Merkel. Camilo, posso ajudar? Sim. Camilo. Quando nós queremos meter a tecnocracia na política, Dá mau resultado. dá mau resultado. Porquê? Porque a política é uma arte de conjugar um conjunto de matérias e de contextos e de liderar uma sociedade que não tem, que não tem solução técnica. A política é social, ou seja, nós precisamos de pessoas que saibam tecnicamente os assuntos, mas que tenham dimensão política. O Mário Draghi
pode-se dizer que foi o maior político europeu relativamente ao euro. Não tenho dúvida. Porquê? Porque não destruiu os países do Sul. E, portanto, não destruiu como? Disse, está bem, eu compro-vos os vossos problemas, dou-vos tempo. E, portanto, temos lá uma dívida colossal parqueada no Banco Central. E depois o problema é resolvê-la, mas isso Está bem, mas depois vamos saber como é que vamos resolver. E, portanto, é muito perigoso nós irmos por esse caminho. Mas o que eu acho que é mais interessante nós percebermos é o provincianismo dos nossos políticos. Ficou Que é assim, quem fica... Vamos lá ver, Europa... Vamos lá ver, mas quem é que manda na Europa? E de repente, eu se calhar agora vou fazer uma coisa que não é muito querida fazer, mas tenho que fazer. Eu recordo-me que escrevi um artigo no Negócio há uns anos, em que me apercebi que a esquerda, que era anti-Passos Coelho, anti-austeridade, iria fazer a defesa do modelo na Europa. Porquê? Porque como não conseguiam... Recordam-se da discussão do Tratado Orçamental que estava mal feito. É verdade. Alguém discutiu o Tratado Orçamental nos últimos 3 anos? Claro que não. Nunca mais Falou. A reestruturação da dívida também era para se fazer. Era a reestruturação, manifesto, reestruturar, ninguém discutiu. E agora foram propor a geringonça europeia. Vieram para trás. Então, mas não leram a história da Europa? A história da Europa é feita num triângulo França-Alemanha e Reino Unido. A EFTA, as pessoas já nem se lembram que a EFTA é feita pela Inglaterra quando decide sair. Portanto, o problema de agora para nós temos no Brexit é se os ingleses vão fazer alguma coisa nova para juntar vários países. Portanto, vamos lá ver, os europeus do centro estão a tratar de problemas com uma dimensão que não tem nada a ver com a nossa. E nós vamos lá com ar, enfim, que parece que somos, somos os que temos o poder militar, económico, financeiro, bancário, industrial, e que nós dizemos assim, mas o que é que a gente está lá a fazer? Epá, nós temos que fazer a política, temos que perceber, temos que jogar a favor do país, isso não tínhamos dúvidas. Agora, temos de ter algum cuidado com o nível de ambição. Há bocado o Joaquim dizia que a Sra. Lagarde vai fazer mais do mesmo. Isto quer dizer o quê? Não disse mais do mesmo. Então. Vai fazer o mesmo e mais. O mesmo e mais. E isso quer dizer o quê? Vai fazer o mesmo que o Draghi. E de forma mais habilidosa. Vai fazer o mesmo que o Draghi está a fazer, no sentido de esterilizar as dívidas, metendo-as no balanço que é a pirâmide onde estão as múmias das dívidas europeias. E o balanço do BCE, justamente, é para destruir? Justamente porque é um banco emissor, é o BCE que faz o euro. Sim. O balanço do BCE pode recolher todas essas múmias. É verdade, para destruir aquilo. Não tem problema. Bom, hoje agora, os alemães vão dar pulos. Mas falta uma coisa que o Draghi não fez. E que vai ser feito que é a União Bancária, a partir de agora, é como é que se diminui o ritmo de aparecimento de múmias, porque até a pirâmide é um sólido, mas tem limites, não pode ter cada vez mais múmias. O problema do cemitério ou das múmias, talvez para os ouvintes perceberem, o Banco Central comprou dívida aos países pública e privada. Portanto, na prática, nós estamos a dever ao Banco Central. É verdade. Pronto. A pergunta é quando é que o Banco Central nos paga-nos. Ora, por isso é que eu dizia há bocadinho que a fatura ainda não apareceu. E a pergunta é, mas pagamos como? Pronto, então nós vamos precisar de uma pessoa que tenha a percepção de quais são as tensões sociais que se vão gerar pelo facto dessa obrigatoriedade. Ontem lá estávamos a fazer umas contas, a trocar umas informações, e é interessante ver que nós tínhamos 800 bilhões, os Estados Unidos e nós também, eram 800 bilhões, 800 bilhões. Em 2008 e agora vamos em 4,7 trilhões. Os Estados Unidos já diminuíram 1,2 trilhões. Já começaram a dizer, não, agora só se favor paguem. Mas a Europa ainda não conseguiu fazer isso. Pois. Portanto, a Europa... E a senhora vem para fazer isso? Mas a senhora não pode fazer isso.
Quer dizer, eu tenho mas dificuldade... mas pode fazer uma outra Quer coisa. dizer, poder pode, não era nada agradável que o fizesse. Justamente porque o problema existe. Vocês estão a ficar famosos, não esqueça do que ia dizer, estão a ficar famosos vocês. Agora temos sistematicamente mais de 300 pessoas em direto a ver o programa. Isso é bom. Agora, justamente porque o problema existe no sentido em que está em cima da mesa, não se pode ignorar, Sim. Tem que se juntar um outro. É que a União Europeia de que estamos a falar hoje não tem nada a ver com a União Europeia em que nós entramos. Porque o efeito... Que era um mercado comum, isto é uma união monetária. O efeito do fracasso do Brexit não é exatamente a mesma coisa que fazer a EFTA no tempo da Unidade Económica Europeia. Lá sim. É num outro nível completamente diferente. E temos hoje dentro da Europa uns simpáticos neocristãos que querem impor a cristandade no país, na Europa, para rejeitarem a imigração islâmica. Portanto, temos não apenas problemas económicos e financeiros, mas temos um problema político e cultural. Imigração. Ora, o que é que a nova responsável pelo Banco Central Europeu vai encontrar para fazer? Completar a União Monetária. Isso significa União Bancária, União Fiscal, União Orçamental. Porquê é que tem de fazer isso? Para manter o movimento perpétuo entre devedores e credores. Porque se isso interrompe, isto é, se num determinado momento alguém diz pague lá o que deve, é uma impossibilidade. Portanto, ela não vai dizer pague o que deve. Mas há um aspecto... Que era o que a Alice estava aqui a perguntar. A Alice diz, eu quero dizer há um aspecto interessante que é, o Jean Monnet tem uma expressão que é suficientemente cínica e hipócrita e que gerou uma parte deste problema, que é preciso apresentar estes problemas aos europeus de forma económica, porque lentamente vamos levá-los à federalização. Porque isto, no fundo... Eu sou um fã, como sabes. Lentamente vamos levar. E o Jean Monnet nisso foi inteligente. O que é que aconteceu? Isto foi um economista inglês que me alertou, disse-me, o grande problema que eu vejo, isto é obviamente um tipo da ilha a falar do continente, olha sempre de uma maneira diferente, dizia, o grande problema que eu imputo à Europa foi não ter explicado que uma moeda comum não significa rendimentos uniformes comuns país a país. Mas nós na Libra, mas nós aceitámos o euro. A grande discussão é pressuposto. No pressuposto. Não, foi-nos dito que isso é que iria fazer com que o país... Pronto. E as pessoas agora sentem que isso não é verdade. Pois, alguém ficou de explicar às pessoas que tinham que fazer crescer a produtividade. Não é só mas esta senhora, como diz o Joaquim, Christine Lagarde pode, com o movimento que ela vai fazer, pode de repente criar as condições para que nós olhemos e dizemos, afinal, está feita a federação. Estou a conseguir tirar um peso de cima da minha alma, que eu estou angustiado com a missão da senhora Lagarde. Daqui a pouco estes dois senhores, mais Joaquim Miranda Sarmento, vão-me convencer que é uma boa solução. Não, mas vou dar mais um elemento. Então vamos a isso. É uma boa solução. Se os europeus ainda não estão sensibilizados a uma coisa que quem viveu em Washington não pode desconhecer, é que os americanos abandonaram a Europa. E isso é uma alteração muito estrutural, mais profunda do que a Inglaterra, que não consegue sair da Europa. É que os americanos conseguem sair da Europa. E no dia em que os americanos saírem da NATO, a Europa é um continente inseguro e indefeso. Mas há um tema, mas até chegamos a um tema muito importante, que é a Europa fez o que chama, não sei como é que é dizer em português a expressão, free riding sobre o sistema de defesa. A Europa acreditou que não era preciso defender-se e gastar dinheiro na defesa, mas não é por acaso que a senhora vai para a Comissão Europeia, foi a Ministra da Defesa. Foi, exatamente. Portanto, ela sabe... Convém alertar as pessoas por uma coisa, esta senhora é a defensora
da ideia de criação de um exército europeu. Claro. Que é uma coisa que eu acho que é inevitável. Porque os americanos, com a exceção da China, deslocaram os seus interesses É verdade. de defesa para outra zona. E, portanto, nós, como europeus, para proteger a nossa sociedade, vamos ter que fazer um gasto adicional que não era feito. Que era feito via o sistema americano. Que é apostar na defesa. Que é apostar na defesa. E uma das teses que, aliás, nós temos defendido, eu e o Joaquim, é que provavelmente a próxima política comum é a da defesa e da imigração. Sem dúvida nenhuma. Porque uma pessoa que é da defesa, que teve o problema na imigração e vai para o Presidente da Comissão Europeia, Obviamente. a agenda dela deve ser muito clara. Deixa-me fazer uma pergunta a ti e ao Joaquim. Como é que nós ainda não ouvimos um político português começar a preparar o país para isto, Joaquim? Não, porque o político português só está preocupado se vai ser ganhar as eleições ou não vai ganhar as eleições. E, Onde estão os fundos? Jamais perceberá, ele só olha pelo retrovisor, jamais perceberá a curva, porque a curva que está à frente não está no retrovisor. É verdade. Por mais que se olhe para o retrovisor, não se descobre isso. Ora, o que é que se está a descobrir, quer na moeda, quer na defesa, quer na imigração? São precisas políticas comuns. Não é órgãos institucionais comuns. Não é uma federação. Joaquim, não se gera uma moeda única sem um órgão comum, Joaquim. Banco Central Europeu. Pois. Não se gera um orçamento sem o Ministério das Finanças Europeu. Calma. Não é preciso ter um Ministério de Defesa Europeu. É preciso ter uma política comum de defesa para a Europa. Se ela depois precisa de uma instituição Lá em cima. para comandar, atenção, a NATO não é uma instituição política. É uma organização de forças militares. Tem uma supervisão política, mas não é ela própria uma entidade política. Ora, as políticas comuns permitem fazer tudo aquilo que está ao alcance de uma federação sem precisar de órgãos federativos. Precisa é de políticas contratualizadas comuns, com obrigações que podem ser mais rígidas do que são as obrigações de uma federação. Porque numa federação as partes podem sempre dirigir-se ao centro e conseguir umas exceções. Nas políticas comuns setoriais não há exceções. Portanto, é aquilo que tem de ser feito. E o Banco Central Europeu é o exemplo. Porque quando impõe condicionalidades para ter acesso aos benefícios da política comum, está a obrigar a uniformizar os comportamentos. Mas eu também podia ser interessante nós aqui debatermos um aspecto que é. Deixa-me só dizer, a Maria Luísa Martins diz assim, quando eu estava a dizer que porque é que os políticos não falam nisto, e ela estava a dizer nem políticos nem jornalistas. Maria Luísa Martins, eu confesso que tenho feito um esforço, não é, para a gente falar disto, não é? Portanto não ponha todos no mesmo saco, por favor. Eu acho que poderia ser interessante nós pensarmos o perfil da próxima Presidente da Comissão Europeia, porque nós, os portugueses, têm, uma vez já me recordo quem usou a expressão que nós avançamos às recuas. Nós somos um povo que perante uma mudança, e fazemos a mudança, mas estamos a discutir que não a devíamos ter feito. Somos muito especiais nisso. O que é que acontece? Nós agora vamos continuar a discutir se a senhora devia ser ou não eleita. O modelo é uma desgraça, o modelo das escolhas, está tudo errado, o modelo institucional. Porquê é que nós não perdemos tempo a perguntar o que é que esta senhora quer fazer na Europa? Na prática, o que é que nós, portugueses, podemos ganhar ou perder com esta senhora? Porque o Partido Popular Europeu, que é maioritário na Europa, Sim. que é maioritário. Não tem maioria absoluta, mas é maioritário. Mas é maioritário. O Dr. Costa esqueceu. Mas é maioritário e temos que pensar que com os liberais é diferente e com a extrema-direita também é diferente. E nas matérias de defesa e de imigração o problema é muito mais complexo. É. Ou seja, vai haver mais tensão. Nós temos que perceber qual é que vai ser o nosso papel no meio disto tudo. E, portanto, temos de ter aqui algum cuidado, porque, de repente, a Europa, em vez de se concentrar, porque há aqui um tema que nós devíamos... Estamos nos 45 minutos, temos que nos apressar. Sim, que é,
se a Europa se começar a concentrar única e exclusivamente nas questões, ou mas maioritariamente nos temas da defesa e da imigração, vai obviamente relegar para segundo plano temas que a nós, como sociedade mais atrasada, nos interessam, que são críticos. E, portanto, nós temos que ter aqui alguma... Temos de estar atentos. Temos de estar atentos. E temos que discutir isto com o país. Porque isso pode alterar um bocadinho o nosso padrão. E, como eu dizia há bocadinho, estes dois senhores, Joaquim Aguiar e Jorge Marrão, estão a ficar bastante famosos, porque nós, sistematicamente, temos mais de 250 shares deste programa, porque temos 15 mil views sistematicamente e porque temos, sistematicamente, mais de 300 pessoas nas últimas semanas em direto a ver o programa. Bom, quero agradecer a sua paciência, dizer-lhe que eu amanhã, com a Cor do Dinheiro versão matinal, cá estarei às 8 da manhã. Estes senhores voltarão na próxima semana e dizer-lhe também no fim de semana de voltar com outra rubrica que não necessariamente o programa diário. Para o final fica aquele pedido de sempre, coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.